Olá, meus queridos. Hoje nós vamos fazer a correção da nossa prova, que aconteceu hoje mesmo, né? Estou gravando esse vídeo logo depois do resultado da prova de vocês. E eu tenho alguns comentários a fazer, algumas observações e tudo mais. Essa prova foi totalmente baseada no livro, nos exercícios do livro. Os capítulos que foram abordados, 2 deles, vocês tiveram que fazer fichamento, eu passei bastante exercício dos 2 capítulos. Então, aquelas pessoas que fizeram esses exercícios, que fizeram um fichamento, prestando atenção no que estavam lendo, acho que levaram bem essa prova. Mas uma coisa que eu percebi é a desatenção de vocês em relação ao enunciado. Algumas questões existe semelhante na internet, só que eu mudei algum valor, eu mudei alguma parte da pergunta e vocês não se ligaram. Então, acaba que algumas respostas que me foram dadas estão muito desconexas com o que eu perguntei. Então, é importante que vocês se atentem ao enunciado, que vocês realmente vejam o que foi perguntado. Então, vamos lá resolver, que eu vou comentando melhor o que estava acontecendo. Primeiro, questão da bailarina. Essa questão aqui é uma questão do livro. No livro tem um errinho da unidade de medida, mas isso nem foi o que foi mais errado dentre as respostas. Muitas pessoas erraram o valor em si. Mas vamos lá. Uma bailarina de massa de 60 gramas, vamos anotar, em física todos os valores devem ser anotados. De massa de 60 quilogramas, dança em um palco plano e horizontal. Na situação, a área de contato entre o seu pé e o solo vale apenas 15 centímetros quadrados. Então, a área que o pezinho da bailarina toca é 15 centímetros quadrados. Adotando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a pressão exercida pelo corpo da bailarina sobre o solo. Lembrando que a força que a bailarina exerce sobre o solo é sua força-peso. Vamos lá, pessoal. Pressão é força dividido pela área. A gente comentou isso falando sobre a caneta, né? Que de um lado você sente uma pressão maior no seu dedo e de outro uma menor por causa da diferença de área. Aqui se encaixa aquela situação da cama de prego e tudo mais. Beleza. A gente sabe que a pressão é força sobre a área. Aqui no enunciado eu coloquei que a força, essa força aqui que a bailarina está exercendo no chão, é a força-peso. A força-peso é massa vezes a gravidade. Isso a gente viu lá no capítulo 7, lá atrás. Então, eu sei que minha pressão vai ser massa vezes a gravidade dividido pela área. A massa eu sei que são 60 quilogramas, a gravidade eu sei que são 10 metros por segundo e a área são 15 centímetros quadrados. Mas aqui uma coisa que a gente deve se atentar é, essa gravidade aqui, ela está em metro. Então, eu devo passar essa minha área para metro quadrado. E também é importante passar a área para metro quadrado, porque metro é a unidade de medida do Sistema Internacional de Medida. Vamos lembrar aqui que pressão ela pode ser medida em ATM e também pode ser medida em Pascal. Ah, o que é Pascal? Pascal é Newton por metro quadrado. Ou seja, quando eu coloco a força em Newton e a área em metro quadrado, a minha pressão vai ser Newton por metro quadrado. A pressão ela é força dividida pela área, então a pressão, a unidade de medida vai ser Newton por metro quadrado. E esse Newton por metro quadrado ganhou um nome bonitinho, que é Pascal. Então vamos à conta. Não, vamos à conversão, não é? De centímetros quadrados para metro quadrado, a gente multiplica por 10 a menos 4. Então, aqui eu vou ter 15 vezes 10 a menos 4
metros quadrados. Então, é só substituir. Eu sei que a minha massa são 60 quilogramas, eu sei que a gravidade é 10 e que a área vai ser 15 vezes 10 a menos 4. Aqui eu vou ter 600, né? 60 vezes 10. Isso dividido por 15, eu pegando só essa partezinha aqui, dá 40. Então, eu tenho 40 dividido por 10 a menos 4. A gente aprendeu lá no começo da das nossas aulas que quando eu tenho um númerozinho aqui embaixo dividindo com o expoente negativo, eu posso ele jogar lá para cima multiplicando com o expoente positivo. Então, isso aqui é 40 vezes 10 elevado a 4. O menos sumiu e eu joguei ele para cima, ok? Acho que isso que vocês também aprendem em matemática em algum outro momento do ensino fundamental. Mas é sempre bom relembrar, é uma jogada que ajuda bastante. Então, essa nossa continha aqui é 40 vezes 10 à quarta ou 4 vezes 10 à quinta. Eu andei aqui com a vírgula para a esquerda, então eu somei 1 no meu expoente. Então, isso aqui é 4 vezes 10 à quinta, Newton por metro quadrado, ou 4 vezes 10 à quinta, Pascal. Essa questão aqui é uma que eu tenho muitas coisas a comentar. Primeiro, a maioria de vocês me deu uma resposta que é 4 vezes 10 à quarta. Eu não sei de onde saiu isso, mas a maioria de vocês me deu a resposta assim, e em Newton por metro. Queridos, a unidade de medida, vocês têm que se atentar no seguinte. Aqui eu tenho força em Newton e a área em metro quadrado. Então, aqui deveria aparecer 1 metro quadrado, não 1 metro. A questão do 10 à quarta, não sei dizer o porquê está aparecendo. Talvez aqui, nesse ponto, vocês tenham se confundido de alguma forma. Mas o que eu tenho a dizer mesmo é que muita gente colocou na resposta assim, pressão 1 igual a tanto e pressão 2 igual a não sei quanto. Essa questão eu peço só uma pressão, só a pressão que a bailarina faz sobre o solo nessa determinada área. Na internet existe uma questão semelhante a essa, que são pedidas 2 áreas, mas nessa eu só peço uma. Aqui é um exemplo de que o enunciado não foi bem interpretado. Então, mais uma vez, eu atento vocês à leitura do enunciado. Às vezes, vocês estão respondendo coisas que eu nem perguntei. Próximo, mais uma questão do livro. Na tirinha a seguir, observa-se que no terceiro quadrinho, a irritação da mulher foi descrita simbolicamente por uma pressão de 1000 atm. Essa tirinha é muito boa. A pressão aqui da discussão é maior do que quando o cara está mergulhando, olha só. Suponha a densidade da água igual a 1000 kg por metro cúbico e 1 atm igual a 10 a quinta pascal, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a que profundidade na água o mergulhador sofreria essa pressão de 1000 atm. Lembrando que a pressão inicial dele é a pressão atmosférica. Aqui, pessoal, a formulazinha que a gente aprendeu, que relaciona pressão e altura, é aquela do teorema de Stevens, ou Steven, que fala que a pressão é igual à pressão inicial, mais a densidade, vezes a gravidade, vezes a altura. E essa altura seria a altura da coluna de líquido, de fluido, né, em cima da pessoa. Então, quando eu descobri esse H, eu consigo descobrir a que profundidade o carinha tem que estar mergulhando para ter uma pressão de 1000 atm sobre ele. Vamos lá. A minha
perdão, a minha pressão final é o 1000 atm. Só que esse 1000 atm eu preciso passar para Pascal, para ficar aqui de acordo com as unidades de medida do Sistema Internacional de Medidas, né? Porque aqui está em metro por segundo, aqui está em quilograma por metro. Então, a minha pressão também precisa estar no Sistema Internacional, que é Pascal. Então, eu sei que 1 atm é 10 a quinta Pascal. Então, 1000 atms serão o quê? X. Então, eu sei que X é igual a 10 a quinta vezes 1000. Aqui, se a gente lembrar, 1000 é 10 ao cubo. Então, fica 10 a quinta vezes 10 ao cubo. Mesma base, eu somo os expoentes. Então, isso aqui é 10 a oitava Pascal. Essa é a minha pressão, lá quando ele está mergulhando. 10 a oitava Pascal. Quem é a pressão inicial dele? Quando ele está aqui a nível do mar, a pressão inicial dele é a pressão atmosférica. Está aqui. Eu coloquei aqui no finalzinho da questão para vocês lembrarem disso. Então, a pressão inicial é a pressão atmosférica, que é 1 atm, que é 10 a quinta Pascal. A densidade da água é 1000 kg por metro cúbico. Eu sei que 1000 é 10 ao cubo. Minha gravidade é 10 e a altura é h. Aqui eu tenho que 10 a oitava vai ser igual a 10 a quinta, mais 10 ao cubo vezes 10, mesma base, eu somo os expoentes. Aqui tem um expoentes em 1. Então, vai ficar 10 e a soma dos expoentes, 3 mais 1, que é 4. Beleza. Eu quero saber quem é esse H. Então, eu vou deixar ele sozinho aqui no canto e vou isolar o resto. 10 a quarta H é igual a 10 a oitava menos 10 a quinta. Vou apagar isso aqui no cantinho para eu poder continuar a minha conta. Meu Deus, muito demorado. Pronto, vamos lá. Agora, se a professora, eu não sei o que fazer aqui. 10 oitavo menos 10 a quinta. Aí, a primeira coisa que as pessoas pensam no geral, né, é abrir isso aqui, né? Tipo, 10 a oitava é 1 com 8 zeros, 10 a quinta é 1 com 5 zeros, 10 a quarta é 1 com 4 zeros. Então, você abrir tudo isso e fazer as continhas na mão. Mas existe um jeito um pouquinho melhor para simplificar, né? Eu sei que esse 10 a quarta que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que H é 10 a oitava menos 10 a quinta dividido por 10 elevado a 4. Vocês concordam comigo que 10 a oitava menos 10 a quinta dividido por 10 a quarta é a mesma coisa que 10 a oitava dividido por 10 a quarta menos 10 a quinta dividido por 10 a quarta. Né? Como essa partezinha de baixo está dividindo todo mundo, ele está dividindo cada um individualmente. Então, isso aqui é a mesma coisa que 10 a oitava dividido por 10 a quarta menos 10 a quinta dividido por 10 a quarta, ok? Aqui fica um pouco mais fácil de visualizar. Ó, lembra que quando eu tenho a mesma base, o que eu posso fazer com os expoentes quando eu estou numa divisão? O expoente que está aqui embaixo sobe subtraindo. Então, eu tenho que isso aqui é 10 elevado a 8 menos 4. Esse expoente subiu. Menos 10 a quinta, a mesma situação. Esse 4 está aqui embaixo no dividendo, então ele sobe subtraindo. Vai ficar assim. Sumi já com a parte de baixo, já ficou mais fácil para mim. Essa altura vai ser a mesma coisa que 10 a quarta menos 10.
10 a quarta é 1 com 4 zeros. Então, 10 a quarta é o quê? 10.000. 10.000 menos 10 é 9.990. Então, eu sei que essa altura, a profundidade, na verdade, né, que ele vai estar é 9.990 metros. Então, olha só que loucura. Ele está sofrendo uma pressão de 1.000 atm, ou 10 a oitava Pascal, ele tem que mergulhar uma profundidade de 9.990 metros, quase 10 quilômetros. Então, é muita coisa. Essa esposa dele deixou ele bem irritado mesmo. Vamos para a próxima. Mais uma questãozinha do livro. Vamos lá. No tubo U, em U esquematizado, os líquidos A e B immiscíveis estão em equilíbrio. Então tem uma coisa interessante. Se eles estão em equilíbrio, quer dizer que todos os pontos que estão à mesma altura têm a mesma pressão. Se um ponto tivesse uma pressão maior que a outra, que um outro ponto, esse líquido ele não estaria em equilíbrio, ele estaria se deslocando, porque um lado tem uma pressão maior do que o outro. Então, a gente sabe que os pontos de mesma altura têm a mesma pressão. Show! Sendo a massa específica do líquido A igual a 1 grama centímetro cúbico, determine a massa específica do líquido B. Vamos lembrar que essa massa específica aqui nessa situação, a gente pode enxergar como a densidade. Então, ele quer saber qual é a massa específica do B. Nesse ponto aqui, ó, eu tenho o líquido A e o líquido B à mesma altura. Então, eu sei que nesses dois pontos, a pressão em A é igual à pressão no B. Interessante, ó. A pressão em A é igual à pressão em B. Vamos lembrar que essa pressão aqui, que está relacionada aos líquidos e tal, é aquela pressão hidrostática que a gente viu no teorema de Stevin, ou Steven, e que a gente acabou de fazer uma questão sobre ela. Então, eu sei que a pressão em A vai ser o quê? A pressão inicial mais densidade do líquido, gravidade e a altura da coluna de líquido que está em cima. De líquido não só, né? De um fluido em geral, que está em cima desse ponto. Já no ponto B, eu vou ter a mesma coisa. Vai ser a pressão inicial mais a densidade do B, vezes a gravidade, vezes a altura de líquido que está em cima do ponto B. Agora, vamos analisar cada uma dessas grandezas e ver onde a nossa conta vai dar. Aqui, quando ele fala de pressão inicial, seria essa pressão aqui em cima, lá no topo do líquido. Aqui, nas duas situações, a pressão inicial é a pressão atmosférica. Então, a pressão inicial aqui dos dois lados é a mesma. Então, ó, aqui é a pressão atmosférica, aqui é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, que estava positiva, passa para o outro lado negativa. Eu vou ter pressão atmosférica menos pressão atmosférica, então esses dois termos vão se anular. Show! Quem é a densidade do líquido A? Aqui ele me diz que a densidade é 1 grama centímetro cúbico. Então, a densidade é 1. Quem é a gravidade? A gravidade, ó, ela também está presente aqui dos dois lados numa multiplicação. Então, essa gravidade, ela também vai se anular, ok? Beleza. Agora, beleza, anulei a gravidade. Eu acho que vai ficar mais fácil voltar um pouquinho, né? Eu anulei as pressões, porque uma passa para o lado subtraindo. Eu cortei a gravidade, porque a gravidade tem o mesmo valor e está numa multiplicação nos dois lados. Então, o que sobrou? Que a densidade de A vezes a altura A vai ser igual à densidade de B vezes a altura B.
Acho que assim fica mais fácil de ser visualizado. Quem é a densidade em A? 1 grama centímetro cúbico. Quem é a altura de líquido aqui em cima do ponto A? Eu tenho 3 centímetros e depois 6 centímetros. Então, a altura é 9. Aqui, quem é a densidade no ponto B? É o que eu quero descobrir. E quem é a altura de líquido em cima do ponto B? É aqui, ó, 3 centímetros de líquido. Então, aqui fica 3. Só uma coisa aqui interessante. Olha só, aqui minha gravidade foi embora e me sobrou a densidade e a altura. A densidade está em grama por centímetro cúbico. Então, essa minha altura, ela também deve estar em centímetro. Então, é por isso que eu não mudei nada. Eu deixei tudo da mesma forma que está. Mas se essa minha densidade tivesse em quilograma por metro cúbico, eu deveria transformar a minha altura de centímetro para metro. É sempre importante estar atento às unidades de medida. Então, aqui que é o que eu vou ter? Que 3 vezes a densidade de B é igual a 9. Então, a densidade de B é igual a 9 dividido por 3. Isso aqui é igual a 3 gramas por centímetro cúbico. Isso. Se você quiser, se você fez a sua conta e descobriu em quilograma por metro cúbico, isso são 3.000 quilogramas por metro cúbico. Então, é essa aqui a nossa resposta para a questão 3. Vamos só analisar o resultado rapidinho, ó. Esse líquido A, ele é o líquido que está, entre aspas, flutuando, né? Boiando em cima do outro. Se ele está boiando, quer dizer que a densidade dele deve ser menor. E corresponde ao que a gente achou aqui, né? A gente viu que a densidade do líquido B é 3 gramas por centímetro cúbico. Então, é uma densidade maior do que essa aqui. Então, ele fica no fundo, enquanto o outro fica mais na superfície, fica mais em cima, por ter uma densidade menor. Próxima questão. Marque a alternativa correta a respeito do empuxo. Vamos lá. O empuxo, queridos, é aquela força que os fluidos, no geral, seja líquido, seja gás, fazem nos corpos que estão imersos neles, e é uma força que ela é na vertical e para cima. Então, vamos ver aqui qual alternativa se assemelha a isso. O empuxo é uma força vertical e descendente? Não, já ficou fora aqui no descendente. Tchau. E exclusivamente em líquidos também não, porque também pode ser em gás. O empuxo é uma força vertical e ascendente que atua sobre objetos mergulhados em fluidos. Essa grandeza equivale ao peso de fluido deslocado por um objeto mergulhado. Verdadeiro. Lembra que a gente viu aquela historinha lá do Arquimedes e tudo mais? Ele observou isso justamente, que quando você colocava um corpo dentro da água, uma certa quantidade de fluido saía. Então isso por que acontece? Porque o corpo que você colocou dentro do fluido ocupa um certo lugar no espaço. Então, o empuxo que vai estar agindo sobre o corpo é exatamente o peso desse fluido deslocado, porque agora aquele objeto está ocupando o espaço que o fluido estaria ocupando. Então, só alongando a minha resposta, o certo é a letra B. O empuxo é uma força vertical e ascendente que atua sobre objetos mergulhados em fluidos. Essa grandeza equivale ao peso de fluido deslocado pelo objeto mergulhado. Próximo. Por que nos sentimos mais leves dentro da água? Isso aqui gerou algumas respostas interessantes, na maioria elas estão certas. É muito bom. A gente se sente mais leve justamente porque quando a gente está dentro da água,
aparece essa força de empuxo para cima. A força-peso, no geral, empurra a gente para baixo. A força-peso empurra a gente para baixo, e eu tenho uma força agindo em mim para cima. Então, a força resultante sobre a minha pessoa será menor. Então, eu me sinto mais leve. É basicamente isso. Próxima. Questão com prensa hidráulica. Prensa hidráulica está lá no Teorema de Pascal. Vamos que vamos. Com uma prensa hidráulica, ergue-se um automóvel de massa 1.000 kg, em um local onde a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que o êmbolo maior tem 2.000 centímetros quadrados e o menor 10 centímetros quadrados, a força necessária para manter o automóvel erguido é... Então, vamos lá, pessoal. Essa prensa hidráulica é algo desse gênero. Eu tenho um lugarzinho maior, um lugarzinho menor. No lugarzinho maior, no geral, é onde eu coloco meu objeto pesadão. E aqui é onde eu vou fazer a minha forcinha, que será uma força menor do que a que eu deveria fazer para equilibrar esse objeto se ele não tivesse sob a prensa hidráulica. Vamos lá. Para essas situações, a gente aprendeu uma formulazinha que diz o seguinte, que a força 1 sobre a área 1 é igual à força 2 sobre a área 2. O que é força sobre a área? Pressão. Então, quer dizer que a pressão que essa força faz aqui é a mesma pressão que essa força faz aqui. Por quê? Por que essas pressões são iguais? Por causa lá do Teorema de Pascal, que diz que quando eu gero uma variação de pressão sobre o líquido, essa variação ela vai se perpetuar por cada ponto do meu fluido, então, em todos os pontos vão ter a mesma variação de pressão. Show! Aqui a força 1 é feita pelo carro. A força que o carro faz nesse êmbolo é a sua própria força-peso. Então, a força 1 é igual à força-peso do carro, que é a massa dele vezes a gravidade. Quem é a massa dele? Aqui, ó, 1.000 kg. Então, eu tenho aqui 1.000 vezes a gravidade, que vale 10. Isso aqui, pessoal, ó, eu tenho 4 zeros, então isso aqui, ó, é 10 ao cubo quilogramas. Estou falando de força, até eu estou me confundindo. É 10 à quarta newtons. Show! Aqui eu tenho, então, que a força 1 é 10 a 4 newtons. Quem é a área 1? Aqui me foi dito que a área 1 é 2.000 centímetros quadrados. Se eu passo isso para metro quadrado, já que a minha força está em newton, é só eu multiplicar por 10 a menos 4. Isso aqui, multiplicado por 10 a menos 4, vira... Meu Deus, meu mouse é muito ruim. Vira metros quadrados. Então, eu tenho que 2.000 centímetros quadrados é igual a 2.000 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Ok? Isso aqui vai ser igual a força 2 dividido pela área 2, que aqui me foi dito que é 10 centímetros quadrados. Então, vai ser 10 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Agora, vamos ver o que eu posso fazer. Esse 10, lembra que eu falei com vocês que quando eu tenho a mesma base, o que eu posso fazer com o expoente para assumir com esse númerozinho aqui de baixo? Esse número está aqui embaixo dividindo com expoente negativo. Eu posso botar ele lá para cima com expoente positivo.
Então, aqui eu vou ter 10 à quarta vezes 10 à quarta dividido por 2.000. Ah, interessante. Isso aqui vai ser igual a força 2 dividido por mesma base, eu posso somar os expoentes. Aqui eu tenho 1. Menos 4 mais 1, menos 3. Então, aqui eu tenho 10 elevado a menos 3. Continuando a conta aqui no cantinho. Mesma base, eu somo os expoentes. Então, aqui eu tenho 10 à oitava dividido por 2.000 é igual a F sobre 2 dividido por 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3, ele está aqui dividindo, então ele passa para o outro lado multiplicando. Então, aqui eu vou ter 10 à oitava vezes 10 a menos 3 dividido por 2.000. Ah, vocês concordam comigo? Não, peraí. Eu ia fazer uma jogadinha, mas acho que vou confundir vocês. Vou deixar aqui 2.000. Igual a força 2. 10 à oitava vezes 10 a menos 3, eu tenho a mesma base, eu somo os expoentes. Isso aqui vai dar 10 à quinta dividido por 2.000. Isso é igual a força 2. Deixa eu apagar aqui um cantinho para eu poder continuar a conta. Então, vamos lá. 10 à quinta, pessoal, é 10, é 1 com 5 zeros. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, dividido por 2.000. Isso aqui, né? 100.000 dividido por 2.000. Eu posso cortar aqui 3 zeros e vai me sobrar o quê? 100 dividido por 2. Então, a minha força 2 é igual a 50 newtons. Belezinha. Isso aqui é muito maneiro, né? Eu tenho um objeto que ele tem aqui uma força-peso de 10 à quarta. 10 à quarta são 10.000 newtons. Aí, então, para eu equilibrar ele, se ele tem 10.000 newtons para baixo, eu deveria fazer 10.000 newtons para cima. E se eu quisesse mover ele, eu deveria fazer uma força maior do que esses 10.000 newtons. E já aqui com a prensa hidráulica, com 50 newtons eu consigo mover ele. Então, isso é uma coisa incrível. Vamos para a próxima. Qual a diferença entre calor e temperatura? Lá na nossa aulinha do capítulo 17, se eu não me engano, a gente falou bastante sobre isso. A gente viu que quando as moléculas recebem uma certa quantidade de energia, possuem uma certa quantidade de energia, elas se agitam. E essa agitação das moléculas está associada à energia interna delas, à energia térmica delas. Então, quanto maior a energia térmica das moléculas, mais agitadas essas moléculas estão. Ah, legal. Só que em certas situações, em muitas situações, essa energia térmica pode ir de um corpo para outro, principalmente quando esses corpos querem entrar em equilíbrio térmico. Por exemplo, quando eu coloco um corpo que tem umas moléculas muito agitadas, junto a um corpo que tem moléculas menos agitadas, essas moléculas vão tentar chegar no mesmo nível de agitação depois de um tempo. E como que isso acontece? A molécula que está mais agitada cede energia para a que está menos agitada e elas chegam num nível igual de agitação. Quando a energia térmica vai de um lado para outro, a gente chama isso de calor. Calor é a energia térmica em trânsito, é a energia térmica em movimento. Isso é o calor. Então, o calor está associado à energia térmica em trânsito. Já a temperatura é a medida dessa agitação das moléculas.
O calor e a temperatura têm sim sua relação, mas não são a mesma coisa. Quanto mais calor eu cedo a um corpo, né, quanto mais energia térmica vai para esse corpo, mais as moléculas se agitam e maior será a temperatura, já que a temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Então, essa é a diferença. O calor é energia térmica que vai de um lado para o outro, e já a temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas causadas por essa energia que os corpos têm. Vamos lá. Essa questão aqui foi boa, porque essa questão aqui, a falta de atenção de vocês venceu. E eu vou falar por quê. Essa questão tem uma questão igualzinha a ela na internet, só que ao invés de perguntar o quanto 0 graus Celsius e 40 graus Celsius equivalem em Kelvin, a questão que está na internet pergunta 0 graus Celsius e 50 graus Celsius. A maioria de vocês, a grande maioria, marcou a resposta que equivale a 0 e 50 graus Celsius em Kelvin, e não a 0 e 40 graus Celsius em Kelvin. Então, eu vou mostrar para vocês qual seria a resposta certa. Para a gente transformar de Celsius para Kelvin, basta eu somar 273. Eu sei, então, que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Lembra lá daquele experimento que foi visto que as moléculas têm seu zero absoluto em menos 273 graus Celsius? Foi daí que esse 273 surgiu. Então, vamos lá. Isso a gente já discutiu, vocês já sabem. A temperatura em Kelvin, então, para 0 graus Celsius, vai ser 0 mais 273. Então, 0 graus Celsius em Kelvin é 273 Kelvin. Beleza. Quanto é 40 graus Celsius em Kelvin? Eu sei que a temperatura em Kelvin vai ser igual a 40, que é a temperatura em graus Celsius, mais 273. Isso aqui, pessoal, dá 313 kelvins. 273 e 313. Esta aqui, a letra D, é a opção correta. A maioria de vocês marcou a letra E. A letra E que fala 273 graus, 273 Kelvin, está correto por 0. Mas esse 323 aqui não está correto para 40 graus Celsius. Esse 323 estaria correto se a minha temperatura em graus Celsius fosse 50 graus Celsius e não 40. Porque 50 mais 273 é 323 Kelvin. E isso aqui era o que estava na questão que está na internet. Então, por favor, prestem atenção no enunciado. Próxima. Essa questão aqui, eu perguntei para vocês lá na aula, né? Eu comentei com vocês isso na nossa aula ao vivo. Então, quem estava ligadinho pode até ter se lembrado. Então, vamos lá. Na figura abaixo, vemos a importância de identificar as escalas termométricas para determinarmos o clima. Marque abaixo a opção correta que mostra o valor de 40 Fahrenheit em grau Celsius. Isso aqui é maneiro, porque ele fala quando está 40 graus lá fora, mas em Fahrenheit. Primeiro, pessoal, se aqui o cara em 40 graus Fahrenheit está congelando, quer dizer que a temperatura em graus Celsius é baixa, né? Para a gente, quando está muito frio, a temperatura em graus Celsius é baixa. Então, nenhuma dessas temperaturas altas aqui poderiam ter sido marcadas, só analisando o problema.
Mas vamos lá. Como que a gente transforma de Fahrenheit para graus Celsius? Eu sei que a temperatura em Celsius dividido por 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Isso está tudo lá no livro, isso foi tudo falado na nossa aulinha. A temperatura em graus Celsius é o que eu quero descobrir. Então, ela vai ficar aqui, é a minha incógnita. A temperatura em Fahrenheit é 40 Fahrenheit. Menos 32 dividido por 9. Então, eu vou ter o seguinte. A temperatura em Celsius dividido por 5 vai ser igual a 40 menos 32 é 8, dividido por 9. Esse 5 que está dividindo passa para lá multiplicando. Eu tenho que minha temperatura em Celsius vai ser 40 dividido por 9. Isso aqui é aproximadamente 4,5 graus Celsius. Dá 4,4 lá. Aí eu aproximei para 4,5, tanto que aqui eu coloco aproximadamente. Então, 40 graus Fahrenheit é aproximadamente 4,5 graus Celsius. O que faz sentido de acordo com essa figura, né? 4 graus Celsius é muito frio, então faz sentido. Eu percebi que algumas pessoas aqui se confundiram. Elas marcaram como se eu tivesse querendo descobrir 40 graus Celsius em Fahrenheit. Trocaram. Aí colocaram na temperatura Fahrenheit nada, como se fosse descobrir o Fahrenheit, e em Celsius colocaram os 40 graus. E isso, né, se você inverte aqui, dá o 104. Então, é uma questão de observar qual grandeza a gente está analisando. A gente estava transformando de Fahrenheit para Celsius. Então, eu sabia a temperatura em Fahrenheit, eu queria descobrir a temperatura em graus Celsius. Agora, última questãozinha. Analise as seguintes afirmativas sobre fluidos e marque a opção que contém as afirmações corretas. Vamos lá dar uma olhada nessas afirmações. Primeiro, um fluido em estado gasoso não exerce força de empuxo sobre um corpo nele mergulhado. Falsíssimo. A gente discutiu isso, que o empuxo ele é causado por fluidos no geral. Então, o fluido pode ser tanto um líquido quanto um gás. Então, um líquido ele causa uma força de empuxo sobre um corpo e um gás também. Então, essa afirmação aqui é falsa. 2. O empuxo sofrido por um corpo em água doce é o mesmo sofrido por um corpo em água salgada. Falso também. Por quê? A água salgada, ela tem mais sais. Então, ela é mais densa. Ela tem mais massa por unidade de medida. Ela tem mais massa por volume. Então, isso aqui vai ser falso. Porque lembra que o empuxo ele está ligado à densidade. Quanto maior a densidade, maior o empuxo. Na água salgada, a densidade é maior, então o empuxo é maior. Então, essa aqui é falsa. 3. A diferença de pressão entre dois pontos de uma vertical dentro de um líquido depende da distância que separa os dois pontos, verdade? Lembra quando a gente viu aquela situação que eu tinha um cilindro cheio de água, aí aqui eu tenho um ponto A, e aqui, ó, na mesma retinha dele, eu tenho um ponto B. O que a gente falou? Que no ponto B a pressão vai ser maior, porque a coluna de líquido acima dele é maior. Vamos lembrar lá do teorema de Stephen, que diz que a pressão é igual à pressão inicial, densidade, gravidade vezes altura. Essa altura aqui é essa altura do líquido. Quanto maior a altura de líquido em cima do corpo, ou seja, quanto maior a profundidade do corpo, maior a pressão que está agindo sobre ele. E essa altura aqui, no caso, é a minha distância, né, do ponto A ao ponto B, se eles estão numa mesma linha vertical.
Então, essa afirmação aqui é verdadeira. Se eu tenho 2 pontos de uma mesma vertical dentro do líquido, a pressão, a diferença de pressão, depende da distância que separa esses 2 pontos. Sim, porque a distância que separa esses 2 pontos é a altura. Verdadeiro. Número 4. Segundo o princípio de Arquimedes, o acréscimo de pressão exercido num ponto de um líquido se transmite a todos os pontos do líquido. Essa questão é verdadeira só daqui para frente. O acréscimo de pressão exercido num ponto de um líquido se transmite a todos os pontos do líquido, verdade. Mas esse é o princípio de Pascal, não o princípio de Arquimedes. Então, essa afirmação é falsa. A única afirmação verdadeira é a 3. Então, nós temos aqui que a C seria a correta. Queridos, por aqui terminamos a nossa provinha. Qualquer questão que tenha deixado dúvida, qualquer coisa que vocês não entenderam, por favor, me procurem. Agora, tentem colocar em dia os seus exercícios do terceiro trimestre, vamos ler o livro, vamos fazer os exercícios, vamos treinar essa leitura para vocês entenderem o que uma questão está pedindo, que a próxima provinha daqui a pouco está aí e vai dar tudo certo. Estou aqui à disposição para vocês, confiante. E é isso aí, pessoal. Bons estudos. Tchau, tchau.